Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito ilumine os nossos entendimentos para que possamos compreender o significado profundo desta passagem bíblica e aplicar o sentido do Natal às nossas vidas. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos em uma era marcada pela fragmentação. O mundo parece dividido em vários aspectos. Nós vivemos um momento de instabilidade econômica, polarizações políticas, em que uns veem os outros como adversários a serem derrubados, crises sociais, guerras, divisões dos mais diferentes tipos. Enfim, o nosso mundo não é marcado pela unidade, pela harmonia. Muito pelo contrário, nós estamos fragmentados. A nossa humanidade rachou, quebrou. É como um vaso que cai e se despedaça em pequenos pedaços difíceis de serem colados uns aos outros. Esse tipo de situação que nós estamos vivendo nos leva a ter um olhar dirigido para as dificuldades do momento, para as circunstâncias, para as situações difíceis que nós vivemos. Então, o nosso olhar é focado no meu problema, do boleto que eu tenho que pagar e eu não tenho condições financeiras de quitar essa dívida. O meu olhar é focado na recente notícia que eu ouvi de que tal país invadiu outro país e a qualquer momento pode explodir uma guerra que possa ter dimensões mundiais. O meu olhar está dirigido para uma determinada crise política que acabou de explodir, para a instabilidade econômica, para um possível desemprego que alguém da minha família está enfrentando. A gente vive numa situação em que praticamente o tempo inteiro a nossa mente está focada em quê? Em problemas. A nossa mente está focada em dificuldades,
em crises, em situações difíceis de serem resolvidas. E quando o pensamento humano é dominado pela crise, pela instabilidade, ou a gente vai caminhando em direção ao desespero, ou o nosso pensamento se torna cínico. Às vezes as pessoas ficam cínicas como uma estratégia de lidar com uma dificuldade que ele não consegue resolver. Mas para que nós possamos ter sanidade mental, para que nós possamos viver uma vida com propósito, nós precisamos ter uma visão superior. Precisamos enxergar a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa história, o nosso mundo de uma perspectiva diferente. Eu me lembro quando eu era criança, lá em Santos, eu passei uma parte da minha infância em Santos, lá tinha um parque municipal com um labirinto. E muitas crianças, entre elas eu, gostávamos de brincar no labirinto. A gente entrava e a gente se perdia lá dentro, a gente se divertia, porque a gente não encontrava a saída. E às vezes a vida, com as suas dificuldades, os seus problemas, parece um labirinto mesmo. Você se sente numa situação em que você não tem saída. Você acha que encontrou a saída, mas aparece outro problema. Aí você vai por outra porta e aquele não é o caminho e a gente fica maluco. Quando a gente é criança, a gente se diverte. Quando a gente é adulto, isso não é mais motivo de diversão, é motivo de desespero. Mas se você tivesse uma posição privilegiada e olhasse de cima, se você pudesse olhar o labirinto de cima, de um camarote, você ia ver que a situação, a solução é muito simples. Você sabe qual é a saída. Você não ficaria desesperado. Seria fácil, olha, eu estou aqui em cima, é fácil, olha, não é por aí, é por ali. Não, não é aquela porta, é aquela outra. E é exatamente isso que o Natal proporciona a cada um de nós. O Natal permite que nós possamos enxergar o labirinto da nossa existência de uma outra perspectiva. Nós conseguimos, por meio do Natal, enxergar a vida de cima, com uma visão transcendente. Nós conseguimos enxergar saídas para soluções complexas que antes nós não conseguíamos vislumbrar. O Natal é a entrada do infinito na dimensão finita das nossas vidas. A encarnação de Jesus Cristo, descrita no Evangelho de Mateus e também nos outros evangelhos, valida o nosso sofrimento, valida a nossa vida aqui na Terra. Entender o espírito do Natal, como disse o teólogo Dietrich Bonhoeffer, que escreveu dentro de uma prisão nazista: Deus viaja por caminhos que não podemos ver. A manjedoura e a cruz são a prova de que ele não despreza a profundidade da nossa escuridão, mas desce até ela para iluminá-la. O Natal é a luz que brilha na escuridão das nossas vidas. Nós
olhando para a trajetória da existência humana, olhando para a nossa história, nós percebemos uma sucessão de acontecimentos difíceis de serem destacados por algum prisma positivo. São guerras, são crises que vão se sucedendo. É tudo muito escuro, a vida é escura. E talvez para você hoje, que está aqui na igreja, a vida pareça muito sombria. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando assim: eu não vejo saída. A minha vida parece uma escuridão total. Mas a visão do Natal vai permitir a você, e permite a cada um de nós, enxergar luz onde antes parecia haver somente escuridão. A visão superior do Natal nos lembra a afirmação do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que foi um sobrevivente do Holocausto. E Viktor Frankl dizia que o ser humano pode viver qualquer como, se tiver um porquê. E o Natal nos dá esse porquê. Quando nós vivemos o nosso dia a dia, muitas vezes nós nos perguntamos: o que o mundo vai fazer comigo? E nós ficamos ansiosos. Acordei hoje, tenho que ir para o trabalho, o que será que eu vou enfrentar? Eu vou sair de casa, que situação eu vou viver? Essa é a nossa visão humana que nos leva à ansiedade existencial. Que problema eu vou resolver hoje? Será que eu vou dar conta? Mas quando nós olhamos sob a perspectiva superior que o Natal nos permite ter, a pergunta que fazemos é outra. Unido a Deus, sabendo que Deus está comigo, sabendo que Deus veio até aqui, viveu como um ser humano, sabendo que Deus está comigo, porque Jesus é Deus conosco, o que eu posso fazer pelo outro? O que eu posso oferecer a este mundo? A pergunta é completamente diferente. Sem o Natal, a nossa posição é defensiva. Meu Deus, o que o chefe vai me pedir hoje? Meu Deus, o que vai acontecer com meu filho na escola? Meu Deus, o que vai acontecer quando eu passar naquela consulta? Isso é a visão humana, materialista. Mas quando a gente olha com espírito natalino, sabendo que Jesus está conosco, nós passamos a ser proativos. O que eu posso hoje produzir para o mundo? O que eu posso hoje oferecer aos meus amigos? O que eu posso hoje fazer pela sociedade? O Natal é um verdadeiro golpe no egoísmo humano. Porque se Deus, o Criador do universo, se despiu da sua glória e entrou na história como um ser humano sofredor, disposto a nos ajudar, não há mais lugar para arrogância, não há mais lugar para o orgulho. O Natal nos convida a rever a nossa visão da realidade. O Natal me convida a enxergar a vida sob um prisma completamente diferente. O Natal introduz a cultura da graça, do perdão, da solidariedade. Só pode haver perdão entre as pessoas,
Só pode haver solidariedade entre as pessoas se nós focarmos na história do Natal. O Natal introduz uma visão superior da realidade e nos permite enxergar a vida sob uma nova perspectiva. Como o Natal muda a nossa maneira de pensar. A vinda de Deus ao mundo na pessoa de Jesus Cristo nos permite enxergar novas dimensões na nossa existência. E a primeira verdade que o Natal nos revela é de que Deus é o autor da história. Deus é quem escreveu a história. Imaginem se você não conhecesse a história do Natal e lesse a seguinte narrativa. Um governante tirano publica um decreto e obriga as famílias a se recensearem. Uma dessas famílias migrou de sua terra, foi à cidade onde precisava fazer o recenseamento e uma mulher dá à luz num estábulo, num lugar com animais, sem nenhum cuidado médico, e lá nasce um menino sem assistência médica, totalmente desprotegido, sem nenhum tipo de recurso para poder sobreviver. Esse tipo de notícia é uma tragédia. Quando nós lemos o decreto de César Augusto, um imperador romano cruel, a história diz que ele era cruel, ordenando que os povos fossem recenseados, porque ele queria ter números à sua disposição para aumentar, evidentemente, o seu arsenal militar, para cobrar mais impostos. Então, a família de Jesus é obrigada a se deslocar de Nazaré para Belém. E lá em Belém, Maria, mãe de Jesus, dá à luz em meio a animais. E nasce Jesus em condições completamente insalubres. Vejam, esse é o espírito do Natal. Um evento histórico que é trágico, do ponto de vista humano, do ponto de vista social. Do ponto de vista espiritual, foi o evento que mudou radicalmente a história do mundo. Aquele evento, do ponto de vista humano, trágico, do ponto de vista divino, foi o evento que permitiu que você e eu fôssemos salvos. Deus usa os acontecimentos da história, até mesmo os mais trágicos, para cumprir os seus propósitos. Esse é o paradoxo da vida. E somente o Natal pode nos permitir enxergar a vida sob esse novo ângulo. Talvez você hoje esteja vivendo uma situação que, do ponto de vista humano, é insolúvel. Talvez hoje você esteja vivendo o luto pela perda de alguém querido, que você não se conforma. Talvez você tenha recebido uma notícia trágica, um diagnóstico de uma doença muito ruim de ser tratada. Talvez você tenha perdido o emprego. A primeira reação é de desespero, de revolta, de raiva, de frustração, de desesperança. Mas quando você olha para a história do Natal e vê que Deus transformou
um evento histórico e social trágico, em um evento que salvou a humanidade, você enxerga o seu problema de uma maneira completamente diferente. A mensagem do Natal para você e para mim é: não foque no lado negativo da situação que você está vivendo, porque Deus escreve a história de maneiras que nós não compreendemos. E certamente, isso que você está vivendo na sua vida, que pode parecer algo trágico do ponto de vista humano, é Deus escrevendo uma história de sucesso para você, usando acontecimentos que só Ele pode controlar e entender. Um dia, na eternidade, você vai olhar para trás e vai dizer: Deus, que sabedoria o Senhor teve. Como o Senhor conseguiu usar fatos e acontecimentos tristes da minha vida e fazer com que tudo isso voltasse para o meu bem. Essa é uma das grandes mensagens do Natal para as nossas vidas. Em segundo lugar, o Natal representa Deus trabalhando a nosso favor. Quando Maria se encontrou grávida pelo Espírito Santo, o anjo aparece e diz: olha, o nome desse menino que vai nascer é Jesus, porque ele vai perdoar os pecados de todos vocês. A palavra Jesus, na língua hebraica e também na língua grega, significa Salvador, é aquele que perdoa, aquele que salva. Muitas religiões e filosofias humanas desenham o nosso processo de cura espiritual como uma escada que vai daqui até o céu, em que você, com teu sacrifício, com teu esforço, com teu suor, vai subindo degrau por degrau, degrau por degrau, até que por teu merecimento, um dia você vai chegar lá em cima. A história do Natal inverte essa lógica. Ela diz que essa escada é grande demais. Você não tem como subir esses degraus por teus esforços. É impossível. A história do Natal diz que Deus é que desceu os degraus para chegar até você e até mim. Foi Ele quem tomou a iniciativa de descer até nós para nos resgatar. A mensagem do Natal é de que Deus veio nos salvar. Nós não temos condições, pelos nossos próprios esforços, de curar as nossas vidas espirituais. É Deus quem tomou essa iniciativa. Imaginem uma pessoa se afogando no mar. Uma religião que enfatiza as obras e o esforço humano mostraria esse cenário da seguinte maneira: uma pessoa se afogando na água e o salva-vidas da praia gritando: olha, bate os braços mais forte. Olha, agora faz isso. Não, você põe agora o braço assim, agora põe o braço dessa outra maneira. O resultado provavelmente seria que a pessoa ia morrer afogada. Mas a história do Natal é diferente. O náufrago, a pessoa que está se afogando, somos nós, você e eu. O salva-vidas não ficou na praia dando instruções, ele entrou na água. Ele agarrou você, abraçou você
e trouxe você até a praia para que você pudesse sobreviver e ter vida. É isso que Jesus fez por nós. Ele veio ao nosso encontro para nos salvar. Nós não teríamos nenhuma condição de sermos salvos espiritualmente se ele não tomasse essa iniciativa. Timothy Keller, um teólogo e escritor, resumiu essa verdade de uma forma brilhante. Ele disse assim: o Natal é o fim do pensamento de que eu tenho que salvar a mim mesmo. O Natal significa que não somos nós que vamos a Deus, mas Deus vem a nós. O cristianismo não é sobre o que você faz por Deus, mas é sobre o que Deus fez por você. Essa é a outra grande mensagem de Natal. C.S. Lewis capturou o paradoxo do evento do Natal dizendo assim: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornassem filhos de Deus. Não é que nós somos passivos. Não é que nós vamos ficar parados e dizendo: olha, Deus, faz tudo na minha vida. Viver pela graça não é se tornar preguiçoso. Viver na graça é reconhecer que o poder, a capacidade e a iniciativa vem de Deus, mas cabe a mim a responsabilidade de usar esses recursos que Deus me deu e trabalhar esses recursos no meu dia a dia, mas lembrando sempre que o poder vem sempre do alto. Sempre por meio de Jesus, o nosso grande amigo, aquele amigo que Deus disponibilizou para a raça humana, para poder nos iluminar e nos ajudar nessa trajetória difícil da existência humana. E, finalmente, a mensagem no Natal nos lembra de que Deus une a sua existência à nossa. Deus não simplesmente escreveu a história, ele se escreveu dentro da história. Quando Deus assume a forma humana em Jesus, Deus passa a viver as mesmas limitações, as mesmas fragilidades que todo ser humano vive. Ele foi tentado, ele passou por dificuldades, ele inclusive chorou. Às vezes, quando nós oramos a Deus, pode ser que nós tenhamos a impressão de que nós estamos pedindo as coisas por um burocrata insensível lá em cima. Mas a história do Natal nos diz que quando você ora a Deus, você está orando também a um Deus que viveu a mesma experiência que você está vivendo e entende exatamente os problemas pelos quais você está passando. O nosso Deus, por ter vindo aqui e assumido a forma humana em Jesus Cristo, é um Deus empático e solidário ao nosso sofrimento. Ele não é insensível, ele sabe exatamente quais são as nossas necessidades. Ele sabe exatamente os problemas pelos quais nós estamos passando. A encarnação de Jesus, portanto, nos leva a ter um olhar mais empático também com relação ao nosso semelhante. Não há mais lugar para eu condenar o meu semelhante, para eu julgar o meu semelhante. Lewis tem uma outra frase muito bonita que diz que
a mensagem do Natal nos ensina de que nós nunca conversamos com um mero mortal. Cada ser humano traz dentro de si a natureza de Deus. Quando você está conversando com alguém, não importa quem seja esse alguém, pode ser aquele vizinho que te incomoda, aquele colega de trabalho que não vai com a sua cara, pode até ser um bandido, mas quando você conversa com outro ser humano, você está conversando com alguém que também, de alguma maneira, foi impregnado pela natureza de Deus. E isso só foi possível porque Deus veio a este mundo e assumiu a forma humana. Que nós possamos, meus irmãos, refletir sobre esse significado do Natal nas nossas vidas, percebendo que o Natal nos mostra que Deus é o autor da história, Ele é soberano, Ele escreve através das nossas vidas. Por mais que você hoje esteja sofrendo, como o próprio Jesus sofreu, o resultado é glorioso. Você pode ter certeza que você pode estar sofrendo hoje, mas o resultado a longo prazo é glorioso. É como se as nossas vidas fossem, falando em termos econômicos, um investimento a longo prazo. Você não vai ver o fruto hoje. Você não vai ver o fruto amanhã e talvez nem ano que vem. Mas quando você chegar na eternidade, você vai ver a obra de arte que Deus fez na sua vida. Mas Ele só fez isso porque você passou por tudo o que você está passando hoje. Se não fosse por meio desses acontecimentos, Ele não teria como escrever essa obra na sua vida e na minha vida. Deus, no Natal, nos mostra que é Ele que vem trabalhar na nossa vida. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Que nós possamos compreender isso e enxergar a vida com uma visão superior. Que Deus nos abençoe. Sireli havadatzialner, ahavasig ein batkamin am popuma zor lăsetsink Portugalerenov. Batkama găhosi nerga ashari hântir nerun masin. Paiți că sorvețănete surp zănuntă, meziguda aveli lav, ev huisov lețun hayatkmă. Ais nor hayatskă gă parade mervahă. Vorovedev kidenk te astvați gă hegavare badmutiună, ev vocinci badahapar de higunena. Yer că haskănanc te astvați gă dire amen panivăra, nu-i nisc cahacat kednerun ev hegavar nerun văra, mer mitcân o sirdă hahahutiun gă cădnen. Batcamă gă patsadre, te menc cenc vor mer chankerov, yergink gă partsranang. Haba astvadze vor varichav, mes părgelu hamar. Asiga mezigokne vor hankăsdanank, ev ce porțenc mișt gadarial ălal. Vorovedev astvați arten gadareț, amenen tăjvar corză mezihamar. Iprev mart dzănelov, astvați irgian că merinin miațuț havidian.
Jevgă haskăna mer tsavă. Verceabes, surp zănuncă mezgă hăravire, vor mectită nenc hăbardutiună, jev văstahink astudzo, vor arten hahtadze havarin, ortmeală la astudzo hoscă.